Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o GGRC, Fundo de Logística Industrial. E antes de começar, aquele recadinho básico, estão abertas as inscrições, as inscrições para a quarta turma da minha mentoria, a mentoria de fundos imobiliários, link aqui nesse QR Code ou aqui na descrição desse vídeo. E o objetivo dessa mentoria é que com os dados, por exemplo, do GGRC, você consiga calcular o preço que você pode pagar nesse fundo. E aqui é o importante que eu gosto sempre de falar, e que eu falo muito isso no nosso grupo do WhatsApp lá da mentoria, que é exclusivo para os alunos, que todo fundo imobiliário você pode investir desde que você pague um preço correto por ele, porque o preço ele precisa estar aliado ao risco que você está correndo, e o preço que você vai pagar vai determinar o retorno em função desse risco. Então é isso que eu te ensino nessa mentoria. Então se você tiver interesse, link aqui no QR Code ou aqui na descrição, beleza? Então vamos falar sobre o GGRC, relatório agora de abril de 24. Tem 18, ele está com 18 ativos imobiliários, não tem nenhuma novidade, na verdade tem uma novidade sim. O fundo, se eu não me engano, eu não sei se esse é o primeiro, ou acho que eu não sei se o do mês passado já estava na base 10, porque o fundo passou recentemente por desdobramento 1 para 10. Aqui ele já está considerando, porque o fundo ele está atualmente em emissão. O fundo está em emissão, se a gente pode até pegar aqui, que não está dando para ver porque apareceu esse... ele está com um pouco mais de 1 milhão de cotas a mais do que o do mês passado, porque ele já incluiu as cotas que já foram do direito de preferência, né? Que os cotistas exerceram o direito, então já foi liquidado essa parte, então já entrou no patrimônio, inclusive o próprio patrimônio do fundo também aumentou um pouco em função. Então o fundo ainda está em emissão. Beleza, que é um que a gente vai falar um pouco sobre, não sobre ela, mas sobre a destinação dos recursos, que ainda não sabemos qual é a destinação dos recursos dessa emissão. Tem vídeo aqui no canal sobre a emissão, então volte nos vídeos e veja se você não sabe do que se trata. Bom, aqui a parte de mídia, né, do fundo. Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque... Não, vou aumentar, porque senão não fica... Deixa eu ver se... Reduzir só um pouquinho. Vou colocar 80% aqui, 85%, só para ver se fica melhor. Beleza, acho que assim fica melhor, porque senão acaba que... Bom, então sobre os comentários do fundo, ele distribuiu 9 centavos, que eram os 90 centavos anteriores, né, o que dá 0,8 no mês, 9,58 anualizado. E se a gente for comparar com outros fundos de logística, ele paga um pouquinho a mais, exatamente por causa da questão de ter portfólio industrial. O portfólio industrial é aquele portfólio que você precisa ter o galpão, o imóvel, ele é para a empresa. Basicamente o build to suit, mas ele é muito específico. Por exemplo, um galpão frigorífico, um galpão que somente uma empresa que precise de um galpão refrigerado vai poder alugar. Então isso embute um pouco de risco a mais no fundo, então normalmente ele paga um pouco a mais. Ele alcançou 120 mil, quase 118 mil cotistas, 4 mil cotistas a mais no mês. Aqui eu atribuo 100% à base 10, tá? A parte de cenário, a gente não vai falar um pouco, a gente quer dizer, eu não vou falar porque a gente já falou muito sobre isso, né? Aqui, ó, o IFIX após 5 meses de valorização interrompeu, a gente já sabe que caiu 0,77. Agora, em relação ao fundo, que foi o que eu falei, encerramento do direito de preferência com a captação de aproximadamente 10 milhões, que foi o que eu falei, que aumentou o patrimônio do fundo. Outro ponto importante, tivemos ainda a liberação de licenças e alvarás do início da fase 2 da ampliação do CD Anápolis, locado para o grupo Santa Cruz, o maior distribuidor de remédios da América Latina, que é esse fato relevante aqui. Eles já foi liberado a licença de construção e a licença ambiental. Eu trabalho com isso, inclusive, na construtora, então é um processo bem complexo de fazer, embora tenha sido via prefeitura, a prefeitura é um pouco mais fácil do que se fosse órgão estadual. Então aqui eles colocam as 3 fases, né, do desenvolvimento dele. Após a entrega da fase 1 e 2, o CD Anápolis passará por uma BL de quase 40 mil metros quadrados, com aluguel base consolidado de 890 mil, que dá um preço médio de locação de 22,50, o que para mim está ok para esse tipo de imóvel.
O ativo Rizobacter também lá em Paraná, no Paraná teve o seu aluguel, que tem um dos CRIs, né? Teve o seu aluguel reajustado pelo IPCA acumulado de 12 meses. E visitas de acompanhamento imobiliário foram realizadas em vários ativos do fundo. Eles colocaram aqui, ó, nos últimos meses temos percebido uma melhora da liquidez do GGRC. Pessoal, isso aqui é meio óbvio. Eu não sei porque eles parece que como se fosse uma coisa fora, né? Inclusive eles até contrataram um formador de mercado, o que para mim não tem o menor sentido, porque o base 10 já é para isso, já é para aumentar a liquidez. Então, para mim, não faz o menor sentido a contratação do formador de mercado, porque quem paga isso é o fundo. Então, para mim, não tem o menor sentido esse tipo de operação, mas foi feito. E aqui, um ponto interessante. Tais como o desdobramento de que as ações de aumento de liquidez tiveram, eles colocaram com alguns motivos. O formador de mercado, primeiro, desdobramento, obviamente, que para mim é o mais óbvio de todos. Contratação do formador de mercado, trabalho junto a analistas e influenciadores. Eu sou esse aqui, né? Eu não sou influenciador, não. Eu sou analista. Ninguém falou comigo, não. Ninguém conversou comigo. Então, em relação aos rendimentos, o fundo ele fala que ele tem ainda alguns, em virtude de alguns ganhos de operacional e receita extraordinária, deve encerrar o semestre com rendimento extra de aproximadamente menos de 1 centavo, considerando os 95%. Né? E já para o segundo semestre, com a sétima emissão, né, vindo, devemos revisar o rendimento para aumentando 0,01, conforme já está lá no prospecto da oferta. Na página 19 temos um novo gráfico, a gente já vai chegar lá, que resume o estudo comparando com outros fundos, né? Tem algumas. Eu acho isso meio forçação de barra, que nem o Gary fez isso, né? Então acho que ele está seguindo essa mesma lógica. Então, como a gente já falou sobre o direito de preferência, né, que já passou, agora está na fase de sobras e fase pública, né? Então a gente tem que esperar essa parte. E aqui a expansão do Souza Santa Cruz, que a gente já falou, né? Eu já mostrei para vocês o fato relevante dessa situação. E eles colocam aqui a recuperação do judicial da Americanas, que o fundo possui um crédito quirográfico no valor de 584 mil, referente ao aluguel proporcional do mês de janeiro de 23, é um bom ter lá atrás, que não foi pago em integralidade pela empresa. Então, o fundo foi orientado pelo setor jurídico e aderiu à cláusula do credor, fornecedor do plano de recuperação judicial. Então, ele aderiu à proposta que a Americanas fez e irá receber os seus créditos com deságio de 50%, ou seja, tirou 50% do valor em 48 parcelas de R$6 mil cada. Vale informar que a primeira parcela já foi recebida pelo fundo. Pessoal, tem mais um outro ponto aqui. Eles falam das visitas, né, que a equipe fez no portfólio dos fundos, as fotinhos aqui. Mas antes de entrar nisso aqui, eu queria falar que saiu um outro fato relevante que não está mencionado aqui, que lá em fevereiro, inclusive eu cheguei a discutir no vídeo, falei sobre essa compra que o fundo ia fazer desse imóvel de Cabreúva, que eles até colocam, e não foi para frente. Então eles só publicaram esse fato relevante mostrando que não foi para frente essa compra, foi encerrada as negociações, porque não foi superado as condições que estavam estabelecidas. Mas assim, ao meu ver, não foi de todo ruim para o fundo, porque o fundo, na minha visão, ele estava pagando caro caro não, mas fora de um pouco do preço de mercado, do objetivo, porque era um imóvel para desenvolvimento. E o cap rate dele estava mais ou menos entre 10% a 11%. Se não fosse um imóvel de desenvolvimento, esse cap rate estava ok, até bom. Mas para a gente falar em desenvolvimento, normalmente a gente espera que tenha acima de 12% para pelo menos dar um pouco mais de 12% para dar pelo menos 1% ao mês, que é o que normalmente a gente tem visto quando a gente fala, por exemplo, de HGLG, BTLG nos imóveis de desenvolvimento, o cap rate passando da casa de 1% ao mês. Então, ao meu ver, eu acho que não foi para desenvolvimento, não estava um cap rate ok. Sim, se fosse uma compra direta sem desenvolvimento imobiliário, talvez fizesse sentido, mas por não ser, então assim, ao meu ver, eu acho que não foi de tão ruim
essa não conclusão para o fundo. Mas ele nem menciona isso no relatório, não sei se ele vai mencionar isso no próximo fundo. Aqui aquela seção que eles colocam de perguntas e respostas, que na minha visão é mais eles mesmos que criam as perguntas. Aqui a parte de qual é o valor do yield recorrente do fundo, que eles colocam 9,70% ao ano. Existe previsão de venda? Não existe nenhuma pelo que eles colocaram aqui, mas provavelmente eles colocam, mas em breve devemos selecionar alguns ativos para iniciarmos um processo de reciclagem do fundo, com possível lucro extraordinário para o fundo, que eu acho que é normal isso, né? É bom de vez em quando dar uma reciclada, vender alguma coisa que está meio fora do padrão, mas eles não pretendem fazer isso agora. Se a emissão vier abaixo do esperado, vão ter que alavancar. E aí, aqui eu gostei, porque eles colocam que o objetivo da sétima emissão, embora eles não tenham colocado o pipeline, é para novas aquisições. Porém, eu ainda acho que eles deveriam usar para poder reduzir o CRIs, como a gente já vai falar lá na frente. Mas assim, o que é importante é o seguinte: esse dinheiro, essa emissão, ela não está compromissada com nada. Então, o fato dela não estar compromissada não significa que o fundo vai ter que se alavancar para assumir algum compromisso que ele tenha feito. É o que eles estão querendo dizer aqui. Tá? Aqui eles falam, esses imóveis industriais com a média de contrato de 8,8 anos. Por isso que eu acho que eles fazem essas perguntas com o intuito de eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Aquela do Chaves. Aqui a parte de enchentes do Rio Grande do Sul, isso eu falei naquele vídeo de 2 semanas atrás, de 1 ou 2 semanas atrás, acho que é 2 semanas atrás, que eu fiz sobre vários fundos que tiveram impacto, e o GGRC era um deles, porém o imóvel dele é lá em Pelotas, eu até mostrei no mapa, tá bem longe do foco onde foi as inundações, então não teve problema, que é o imóvel da Ambev. Inclusive eu mostro para vocês onde que é esse imóvel direitinho, então não teve problema. Aqui a parte do fundo, pessoal, aqui a gente pode ver nitidamente que o fundo ele tem um valor aqui, assim, para quem olha e fala, poxa, ele está sempre gerando, usando 536 mil, se a gente for pegar aqui o recorrente dele, né? Tirando aqui esse janeiro, que é o motivo, inclusive, de não se preocupar com isso, porque ele gera um resultado menor do que ele paga, porque ele tem o pagamento da Suzano. Não sei se vocês lembram, que agora eu não lembro se é anual ou semestral, eu acho que agora eu não lembro de cabeça, que é uma pancada que vem de uma vez e aí acaba diluindo isso durante o semestre. Então não tem problema nesse caso o GGRC todos os meses gerar abaixo, porque ele tem essa reserva acumulada do aluguel da Suzano, que agora eu não me lembro de cabeça se é semestral ou se é anual, tá? Eu acho que é anual, agora eu não lembro de cabeça. Mas assim, tá tranquilo, o fundo tá bem gerenciado. Assim, eu até comentei isso, tirando aquele episódio da compra dos fundos imobiliários, aquela casadinha que eles não explicaram nada até hoje, e foram 2% só do PL, mas assim, aquele negócio, se pode jogar dinheiro fora, joga na minha conta. Mas assim, eu tenho falado isso desde quando eu comecei a analisar aqui publicamente o GGRC, que eu sempre tive ressalvas a esse fundo. Depois que mudou para as Agros, assumiu, o fundo deu uma pivotada na questão melhorou bastante a questão do desempenho do fundo. Eu até cheguei a falar de pivotar, é uns cases de pivotagem de gestão, mostrando que melhorou. Então o fundo ele é redondo, tirando esses pontos. O relatório é muito bem feito, gosto bastante do relatório, bem informativo. Então assim, é um fundo bacana de estudo para você, para diversificação de carteira. Por mais que tenha esses problemas que eu comentei anteriormente. Então o fundo pagou 9 centavos, né? Distribui 9 centavos do resultado que ele teve que colocar. Na verdade, não está colocando a reserva, ele está só espaçando a distribuição do aluguel anual da Suzano. Aqui a parte de retorno do fundo, bem tranquilo. Ele normalmente fundo de tijolo é assim, né? Aqui que eles fizeram aquele que eu falei, aquela comparação em termos de dívida bruta pelo PL em relação ao dividend yield, colocaram o GARI aqui, né? O GARI ele tem se mostrado um baita de um fundo, então se vocês pegarem o GGRC está na mesma linha do GARI, porém o GARI com dividend yield maior para uma dívida sobre PL, né? Embora a dívida do GARI tenha reduzido, só que o relatório do GARI ainda não saiu para poder fazer para vocês. E esse aqui, cara, também a dívida vai reduzir bastante com a emissão.
né? Então colocar os outros mais conservadores aqui e meter o GGRC aqui. Parte de fundo mensal. Aqui que eu falo, lembra, se vocês vão lembrar, né, que a Suzana ela representa naquele mês uma pancada de dividendo e depois volta para o normal. Que é o aluguel que é pago, agora não lembro se é semestral ou se é anual. E aqui o ponto que eu queria fechar, pessoal, que na minha visão, essa emissão ela podia ser para dar uma reduzida nisso aqui, né? É muito cara essa dívida, muito cara. Essa é uma das outras ressalvas que eu tenho em relação ao GGRC, é uma dívida muito cara, então eles tinham que resolver ela logo, porque ela impacta bem forte na parte de despesa financeira. IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, enquanto você pega os pares, IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Então, a gente está falando de 3% de spread de diferença. 3, 2,5. Então, na minha visão, eles tinham que usar, embora eles não tenham comentado isso na emissão, eu acho que eles tinham que usar a emissão para dar uma reduzida nisso aqui, né? Mas pelo menos, pelo que eles colocaram lá, eles não vão aumentar isso. Pode ser que a dívida se reduza pelo aumento do patrimônio, o que é também plausível de se esperar, porém, eu acho a dívida muito cara. O número de cotistas, né, como a gente, um aumento grande, né, muito em função do trabalho que a gestão vem fazendo, né, a parte de logística industrial, os inquilinos. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora esperamos o mês que vem para ver como é que vai ficar a questão da emissão e o que eles vão fazer com esse dinheiro. Beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.